Olá, pessoal. Estamos na companhia de duas grandes lideranças, conforme anunciado em nossas redes sociais. A partir das 19 horas hoje, nós teríamos um debate sobre os impactos da economia catarinense pós-pandemia. E é claro que quando a gente fala em pós-pandemia, estamos falando também, obviamente, do momento atual. Então, eu quero cumprimentar a todos e todas que estão conosco aqui pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu quero apresentar os nossos convidados e já agradecer aos dois que aceitaram prontamente esse convite. Fiquei muito feliz pelo aceite de vocês dois, que são duas pessoas que eu gosto muito, admiro, respeito e contribuem muito com a nossa caminhada. Então, nós temos, eu ia dizer o de óculos, mas aqui tem 3 de óculos, não dá nem para não dá nem para usar esse critério. Mas nós temos aqui conosco o Francisco de Assis, eu vou chamá-lo de Assis, né? É uma grande liderança, já foi nosso deputado federal, estadual, nosso vereador, hoje está atuando no setor empresarial, na condição também de empreendedor, né? E é formado bacharel em gestão pública. Então, Assis, quer dar um alô aí? Seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar discutindo contigo, com o Juliano, enfim, trocando alguma ideia sobre esse momento que a gente vive. Obrigado. Ok, obrigada. Então, Assis, o Juliano, que nos assessora muito na área econômica, né? Ele que é economista, mas tem um diferencial nesse economista, não é aquele economista que só fala de termos técnicos e que só enxerga números, mas ele enxerga números e atrás dos números ele vê pessoas, né? Essa faz uma grande diferença. E é nosso doutor aí pela Unicamp, então tem grandes contribuições, agora também passou no pós-doc, né? Bem-vindo, Juliano, seja bem-vindo conosco e dá teu alô aqui também para o pessoal. Boa noite, deputado Luciane, boa noite, deputado Assis também. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, e que nessa caminhada aqui a gente construa um bom debate, apresentando o que está acontecendo no cenário econômico nacional e estadual, e que a gente consiga fazer o desdobramento das contradições que essa crise vem apresentando para a sociedade brasileira como um todo. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo esse debate. Então, muito obrigado. Valeu, Juliano. Aqui dá sempre uma quebradinha entre uma fala e outra, que é normal, né, da tecnologia. Já tem bastante gente entrando conosco aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom, começando o nosso debate, eu vou trazer os números atualizados aqui do Covid no estado. Nós temos 5.538 casos confirmados, 94 óbitos, e nós temos no Brasil 312.074 casos confirmados e 20.112 óbitos. Eu diria que uma situação bastante grave, né? Dado que nós não temos ainda, não visualizamos o fim num tempo curto desses números, né? Então, eu quero primeiro trazer esse debate, e é claro que esses números, eles dizem respeito à vida das pessoas. Nós estamos falando aqui de vidas, nós estamos falando de condições de convivência, de condições de relações entre pessoas, sociedade, produção da renda, do trabalho, da riqueza, das condições objetivas e também das condições subjetivas, porque a gente não vive, obviamente, somente, né, das questões, eu diria, mais concretas, né, mas a gente vive também de sonhos, de esperança, de expectativa. E nesse cenário, nós temos uma situação também preocupante, porque foi feita, inclusive, uma pesquisa pelo setor empresarial de Santa Catarina, em nome da Fiesc, da Facesc também,
Sebrae, FEComércio, identificaram que nós temos cerca de 530 mil pessoas que perderam emprego em Santa Catarina desde o início da crise, e 41% afirmaram terem sido demitidos nesse período, né, da crise do Covid. A grande questão aqui que eu quero trazer, e já puxar aqui um pouquinho o debate para o Juliano nos ajudar nesse momento, Juliano, essa separação entre a vida e a economia, ela parece bastante catastrófica, porque o que se observou em muitos países é que não existe essa dicotomia. Primeiro vamos salvar a economia para depois pensar na saúde, na recuperação das pessoas. Porque quanto antes nós vencermos a epidemia, ou o isolamento for adequado, melhor do ponto de vista da retomada da sociedade. Esse é um ponto. E o outro ponto é a preocupação também que o governo tem que tomar a decisão de colocar dinheiro. Esse é o papel do Estado, e os países estão fazendo isso. Então, você, como economista, como é que tu se coloca nisso? Até me chamou atenção, Juliano, a quantidade de economistas de direita, de centro e de esquerda comungando com algumas teses comuns agora, né? Dizendo, olha, não tem hora para ficar arrumando desculpa e burocratizando os programas. Tem que colocar dinheiro circulando no meio do povo e também nos setores afetados. Qual que é a tua visão sobre isso, Juliano? Então, deputado, acho que temos que ver uma totalidade, não podemos apenas entender a parte desse processo, né? A totalidade que explica as partes, e não as partes que explicam a totalidade. Primeira questão, né? A crise que a gente está vivendo, a crise nacional do Brasil, né, e a crise mundial, ela é uma crise econômica, ou seja, interrupção dos fluxos de mercadoria, de produção, de circulação, de troca, de comercialização, é uma crise política, é uma crise sanitária e é uma crise da ciência no Brasil, é uma crise da razão, uma crise da racionalidade, um negacionismo à ciência que a gente vê no Brasil, né? Então, no Brasil, nós temos 4 crises que estão andando de forma muito paralela e conjunta, que é uma crise política, que é uma crise sanitária, que é uma crise econômica e é uma crise da razão. Mas como assim, Juliano? Olha, se nós olharmos para a Argentina, que fica do nosso lado aqui, se nós olharmos para a Bolívia também, que fica aqui do nosso lado aqui também, se olharmos para a Venezuela também, esses países eles também estavam num processo de crise política muito acirrada. Na Argentina, a gente via ali o presidente Alberto Fernandes, né, que é um peronista, né, junto com, do outro lado, o pessoal ligado ao Macri, os não peronistas. O que aconteceu com o coronavírus, com essa crise sanitária, se apaziguou a crise política, né, e se para enfrentar a crise sanitária. Então, é uma crise econômica e uma crise sanitária. Na Venezuela, que é aquele caldeirão também, o que a gente via? Uma crise política muito grande, uma instabilidade muito grande entre o Maduro, entre os chavistas, né, e o pessoal do Guaidó. Então, ou seja, a crise política muito acirrada, veio a crise sanitária, o que aconteceu, acalmou-se os ânimos para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica. Mesma coisa na Bolívia, né, com também o processo de golpe, de impeachment também, apaziguou, então todos esses movimentos apaziguaram. Na própria Espanha também, com Pedro Sánchez, né, que é do PSOE, que é o Partido Socialista Operário, que estava muito grande lá o movimento do regime franquista, né, que foi a ditadura de Franco, estava muito ascensão, se acalmaram também para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica. No Brasil, não. A gente está numa crise política de insonoridade. A gente viu hoje o vídeo que foi divulgado, né, vimos a carta, a nota ali do general Heleno, uma crise sanitária e uma crise política, e a crise da ciência, essa crise da razão e essa crise negacionista. Então, essas 4 crises articuladas, elas, numa tentativa de fazer uma política de Estado, de enfrentamento ao coronavírus, de enfrentamento às contradições da economia, que é o desemprego, né, que é a concentração de renda,
que é a concentração de latifúndio, desmatamento da Amazônia, fica cada vez mais difícil. Por quê? Porque as medidas de política econômica e as medidas de política sanitária, elas são paralelas. Então, mas esse negacionismo, a razão, a ciência, né, falando de razão de racionalidade, leva um aprofundamento. Minha preocupação hoje, tudo bem, a crise econômica está vindo de forma muito agressiva, mas ela já vinha desde 2019. A China já apresentava um crescimento já baixo, o crescimento de 2019 foi o menor crescimento dos últimos 30 anos, os Estados Unidos vinha já desacelerando, a Europa já vinha desacelerando, o Brasil vinha com um crescimento muito pífio. Então, a crise ela já estava aí. O coronavírus, o CODIV, ele veio para aprofundar essa crise. E esses países que também estavam numa crise política, eles colocaram uma pá de cal no momento agora para enfrentar a crise sanitária. Então, como que eu vejo no Brasil, em Santa Catarina como um todo isso, esse negacionismo na ciência, que nós vamos, agora que a gente está entrando na curva acentuada do número de mortes, número de contaminados, tende a ser muito mais agressivo. Então, como o Estado, como diz o Paulo Guedes, olha, eu li 3 vezes Keynes, que é um economista, né, que defende o Estado, defende a intervenção, defende políticas públicas, defende gastos públicos, que não entendeu nada, não entendeu patafina nenhuma. Faz o contrário. Do Estado e economia. Então, ou seja, essas crises e esse instrumento de política econômica que o Estado tem dado vai levar ainda mais tempo de recuperação e de retomada da atividade econômica, dessa confusão política, confusão institucional que a gente está vivendo. Então, acho que esse é um ponto introdutório bem importante, né? É compreender como que essas crises, elas se complementam uma na outra, mas tem uma figura central que nós não temos um comandante, né? Nós não temos um comandante que, de fato, exerce a sua função de líder. E muitas vezes, eu tenho dito nas falas, entrevistas, que eu esperava um líder que, nesse momento em especial, unisse a nação, chamasse os governadores, ouvisse os cientistas, os infectologistas, mobilizasse os prefeitos para dizer, vamos trocar ideias, vamos pegar junto todo mundo, vamos sair disso inteiro, vamos colocar como meta central na estratégia do debate salvar vidas. O Brasil tem que fazer bonito. Era isso que eu esperava de um líder da nossa nação. Mas, infelizmente, a gente está vendo um palanque eleitoral e uma disputa que não cabe nesse momento, que é uma disputa entre quem vive de esquerda ou quem vive que é de direita. Isso o resultado só pode ser catastrófico. E aí eu quero chamar aqui o Assis. Assis, você está numa cidade que é a maior cidade, polo de produção da economia, indústrias, serviços, né? Comércio forte, uma cidade referência, aonde também nós tivemos um momento de tudo parar, mas como é que está isso agora? Como é que tu está vendo? Quais as tuas preocupações também? E o que você, como uma liderança que está na ponta no setor do empreendedorismo, como empresário, como que você está vendo esse momento? Bom, Luciana, primeiro, mais uma vez, agradecer esta oportunidade. É uma ferramenta que nós não temos usado com frequência, mas as reuniões que tenho participado, infelizmente, têm sido desta maneira, né? Então, agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando. Dizer que, de fato, a gente está na maior cidade do estado, Joinville beira aí os 600 mil habitantes. Nós temos hoje cerca de menos de 30%, ou próximo disso, de isolamento, cumprindo o isolamento. Se tu sai um pouquinho pela cidade, tu observa que as pessoas não estão ficando em casa, esta é uma realidade, até por conta da dinâmica de Joinville, uma cidade, como você falou, de muitas empresas. Essas empresas praticamente não pararam, né? O que fechou de fato, num primeiro momento, foi o comércio, mas as empresas, apesar de transporte ter sido interrompido, transporte público, elas continuaram funcionando. Claro que com regras, enfim, mas a cidade está viva, né? A nossa preocupação é daqui para frente, porque vários setores, e o setor que eu faço parte, que eu sou sócio de uma pequena empresa na área do turismo, está sendo um dos setores mais afetados.
né? Eu estou desde o comecinho de março, quando começou a pandemia, sem trabalho. Por quê? Porque não tem como tu estar colocando pessoas dentro de um veículo coletivo para estar viajando e assim por diante. Então, é uma realidade que a gente começa a sentir na pele, muitas pessoas desesperadas. Nós temos uma quantidade de desempregados muito grande na cidade, por conta da pandemia isso dobrou, né? E esse número vem crescendo. Aumentou o pedido de auxílio-desemprego, por exemplo, né? Deram entrada. Então, tudo isso é uma somatória. E Joinville não é uma ilha, né? Nós vivemos essa realidade no Brasil, aqui nos afeta mais em números, porque, claro, tem mais trabalhadores, mais gente empregada, consequentemente, a gente sente um pouquinho mais aqui. Mas eu queria aproveitar para dizer um pouquinho como é que a gente pensa em sair disso. Eu acho que o poder público, você falava muito bem, é da arrecadação. Por exemplo, Joinville, a maior arrecadação na questão direta ali é o ISS, uma demonstração do serviço, a quantidade que nós temos. O IPTU, por exemplo, de Joinville, é a segunda maior fonte direta que nós temos de arrecadação. E assim, quando tu parte para as empresas, o ICMS corresponde, é o primeiro lugar dessas receitas, transferência de receita, né? Então, tudo isso indica que a gente vai passar por um período muito difícil e os prefeitos, na minha avaliação, os que vão assumir o ano que vem, vão ter uma demanda e uma dificuldade muito grande de enfrentar isso. Eu queria entrar numa questão, e aproveitando que o Juliano está aqui conosco, e é economista, para pensar o seguinte: bom, o governo federal, só ele cabe estar fazendo a emissão de moedas, não compete, os poderes estaduais e municipais não têm essa competência. Mas eu penso que nós deveríamos estar tratando, né, de um governo que pudesse estar, através do BNDES, que eu acho que é o grande financiador e pode ter, e tem condições para isso, de nós estarmos criando o Banco do Povo, para ajudar principalmente os pequenos e microempresários, ou aquelas pessoas que vão ficar desempregadas e que vão precisar de algum tipo de ajuda para começarem o seu próprio negócio. Isso vai ser muito forte. Vamos pegar um exemplo da educação, que você é ligado à educação. Quantas famílias vão ter que tirar os seus filhos da área privada, da educação privada, e fazer com que migre para a educação pública, por conta de desemprego, de redução de salário, de uma série de questões. Como é que estão os governos municipais pensando nisso lá na frente? Estão pensando, por exemplo, em fazer concurso público para contratar mais professores, uma vez que a demanda vai aumentar? Como estão os municípios se preparando com transporte coletivo? Porque muita gente vai deixar de andar dentro dos ônibus. Então, vão começar a priorizar o quê, Luciane? O transporte individual. Então, tem que se preparar para essas questões, e preparar ciclovias, né, ciclofaixas, preparar os seus municípios para essa nova realidade que a gente começa a viver a partir de agora e, com certeza, por um bom tempo ainda, a partir do ano que vem. Então, eu acho que são questões que estão colocadas. Então, o gestor público, que é a minha área, tem que estar preocupado com isso, porque se não cuidar desse período agora, para recuperar os equipamentos públicos, praças, teatros, enfim, aquilo que o município oferece para o seu cidadão. E neste tempo que ninguém está usando, acho que é um bom tempo para o governante local estar pensando em fazer essas reestruturações, preparar esses equipamentos para que as pessoas possam desfrutar logo que a pandemia terminar. Então, são questões que eu venho me debruçando sobre essa questão da mobilidade urbana. Joinville, 12% da população, e é bom que esse debate está acontecendo com outras pessoas que estão nos assistindo de todo o estado, 12% da população já usa bicicleta. E eu penso que isso vai aumentar e muito, 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 muito. Então, uma das alternativas, por exemplo, nesses novos tempos, você imagina quantas lojas de bicicletaria podem ser abertas no estado. E nós temos fábricas de bicicletas em Santa Catarina. Essa semana ainda havia uma reportagem, me parece da Inglaterra, não sei, me parece que foi Inglaterra, falando sobre esse novo momento e o incentivo dos governos para as pessoas andarem de bicicleta. Então, tem que se pensar, inclusive, nestas maneiras, de forma que, por exemplo, reduzir o custo desse tipo de transporte. Como que se faz isso? Os governos, normalmente, conseguem aliviar a carga tributária para muito setor da indústria. Este é um setor que a gente deveria pensar. A Assembleia Legislativa do nosso Estado, acho que tem que tratar dessas questões. Onde que está o emprego ali na frente?
Então, pegar esses debates e começar a enxergar onde que a gente vai ter alguma saída para gerar novos empregos. Então, estou bastante preocupado por estar nessa cidade que é maravilhosa, que é a nossa Joinville, mas com o seu povo. Se a gente não se preocupar em gerar emprego, renda para esse povo que está ficando desempregado, e são muitos a cada dia, vai ficar uma situação bastante difícil para qualquer gestão. Qualquer prefeito que assuma o ano que vem, eu acho que a prioridade é cuidar das pessoas, fazer com que ela tenha saúde, dignidade, mas que também consiga sobreviver. E as pessoas não aguentam mais. Então, a gente está sentindo, eu próprio, minha esposa em casa aqui, a gente sabe o que é 60, 70 dias dentro de casa, então é muito preocupante. Então, o início dessa fala para dizer que a gente está aí pensando nessas alternativas. Eu tenho muita esperança que a gente vai encontrar boas alternativas aí para o nosso povo aqui em Santa Catarina. Então, eu quero só, antes de passar para o Juliano e também aqui reforçar essa dimensão da complexidade, né, que o Assis fala, né, do quanto o momento é extremamente complexo, mas, ao mesmo tempo, essa complexidade, ela termina com a pandemia, ela continua, pós-pandemia. E eu quero trazer aqui, agradecer já, nós temos várias pessoas entrando de diferentes lugares e estão dizendo de onde são. Só estou vendo aqui, o Assis saiu da tela. Vamos ver. Então, nós temos Anchieta, Floripa, está aqui o Assis. Eu bati aqui sem querer, desculpa. Ah, tá bom. Opa, sumiu. Então, temos Floripa, Anchieta, São Francisco do Sul, São Miguel do Oeste, Leblon Regis, Irati, Iporã do Oeste, Saudades, Palmitos, Joinville, Mafra, Floripa de novo, Laguna, Coronel Freitas, enfim, Antônio Carlos, Angelina, e o povo está entrando aqui, depois eu vou citar, São José também, vou citar todos aqui, de diferentes regiões, Xanxerê, Caçador, nós estamos aqui falando com gente do estado inteiro, muito legal isso, obrigado pela participação de todos aqui. Mas o Assis traz o tema da emissão de papel moeda, né? O Assis está trazendo aqui o debate de que o governo tem que produzir dinheiro. Na prática, falar isso para o povo, né? Para o povo aqui didático. Eu sou professora, então Assis, a professora está sempre tentando facilitar a comunicação, né? A metodologia. Então, didaticamente, eu diria isso: é como colocar dinheiro na mão das pessoas no mercado, circular grana. A gente precisa disso. E quando a gente pensa nesse isolamento, a gente fica pensando, tá, mas e se abrir um restaurante amanhã? Também as pessoas não vão, né? Não vão porque está todo mundo com medo. Então, a gente já teve experiências de cadeias produtivas abertas. Hoje mesmo, por sinal, eu encontrei um empresário e aí ele me disse isso: Luciane, não adianta nem abrir, porque as pessoas nem vão comprar. E eu estou com o meu comércio aberto e ninguém vai. Então, você veja que não é isso que você está trazendo, a complexidade da coisa. E aonde que está esse dinheiro? Sabe qual que é a imagem assim que me passa, né? É que nós temos o setor financeiro feliz da vida, né? Sentado em cima de montanhas de dinheiro, tá? É como se fosse na nossa história passada os barões do café, agora nós temos sistema financeiro. Mais ou menos essa imagem que eu tenho aqui. Sentado em cima, o governo dizendo, deixa esse dinheiro aí, tá? Deixa, não vamos distribuir para o povo que se vire, e burocratizando, dificultando o auxílio emergencial, que inclusive no começo o governo queria colocar R$200, né? Foi por uma grande articulação dos parlamentares de centro-esquerda que convenceram o Congresso a ficar em 600, que, aliás, a proposta inicial era um salário mínimo, né? E o que a gente está vendo agora, eu também estava olhando aqui, Assis, a proposta para o setor de micro, pequena e média empresa, até o Juliano vai falar disso, peço que fale, né? A burocracia que tem para também acessar esse crédito. Então, você veja que o governo anunciou aqui bilhões para esse programa, mas agora um dos critérios é o setor empresarial tem que ter a sua folha de pagamento bancarizada, ou seja,
quem é um empresário menor não vai ter acesso a esse recurso. Então, você anuncia uma facilidade que não existe, você deixa aquela montanha de dinheiro para o setor banqueiro, né, os banqueiros, e você deixa o povo bater na porta do prefeito, reclamar com quem está mais perto, né? E, na verdade, a gente não vê uma ação proativa. Eu queria destacar a fala do Assis aqui em duas linhas. Uma é o que nós devíamos estar fazendo nesse momento para depois, Assis, a gente voltar a essa questão que eu acho que você abre aqui um leque de questões fundamentais, que não são tão novas para nós, né? Porque a gente está discutindo sustentabilidade, mobilidade urbana, o direito à vida acima de tudo, né? A construção, inclusive, de uma perspectiva de renda e trabalho sem necessariamente ter esse vínculo capital-trabalho, né? Uma nova relação aí, com empreendimentos solidários, assim por diante. Mas vamos deixar isso, porque depois eu quero voltar nessa questão. E eu quero que o Juliano entre nessa situação. Tem dinheiro, Juliano? Tem dinheiro na União? O que a União deveria estar fazendo com empresários como o Assis, que está preocupado, desesperado, mas tem consciência que tem que ficar em casa nesse momento? Então, deputada, muito importante o seu questionamento, a sua fala. Nós estamos aqui num debate muito, muito rico. Eu queria dividir essa fala em duas partes, né? O que a gente está vendo, né? A gente está vendo uma interrupção das atividades normais de circulação de pessoas, né? De produção de mercadorias, de consumo corrente, de trocas comerciais, interrupção dos investimentos, tanto públicos como os privados, e também nas linhas de créditos. Eu quero mais à frente falar sobre essas linhas de crédito, né? Então, ou seja, a ruptura de todos esses circuitos econômicos, fluxo de pessoas, ela vai culminar, vai resultar numa escalada acentuada das desigualdades sociais no nosso país. Ou seja, as desigualdades que já vinham sendo a passos largos desde o governo Temer, agora no governo Bolsonaro elas vão dar um salto. Ou seja, há nossas desigualdades sociais, desigualdades regionais, desigualdade de renda, desigualdade de terra, desigualdade de patrimônio, vão aumentar numa escalada muito acelerada. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí, o que eu estou verificando, né? Ou seja, lendo para entender o momento, para entender a conjuntura, para entender a estrutura da produção capitalista, a estrutura dos negócios enraizados. O que eu fui pesquisando nesses últimos dias, né? Ou seja, o conjunto de pacotes de estímulos que os governos nacionais têm feito. Quais são os pacotes que a Alemanha da Merkel tem feito, os pacotes que o Donald Trump tem feito, os pacotes que o governo federal aqui do Bolsonaro tem feito. O que eu posso identificar, né? Que esses pacotes, alguns deles tentam sinalizar numa construção daquele welfare state, naquele estado de bem-estar social, aquele estado pós-Segunda Guerra Mundial. Mas olhando para essas medidas econômicas como um todo, não só do Brasil, a gente percebe que são medidas expressamente conjunturais, medidas para enfrentar a conjuntura no momento, que são o quê? Impressão de papel moeda, que é renda mínima emergencial, que são compras de ativos financeiros e que são gastos no sistema de saúde. Não que essas medidas não sejam importantes, mas agora, aquelas medidas estruturais que ficam enraizadas, como tributação progressiva de impostos, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Né? Imposto sobre grandes fortunas e garantias constitucionais, como direitos sociais e as garantias fundamentais, elas não estão colocadas na pauta do coronavírus no Brasil. Então, o que a gente vê, né, na economia brasileira? Todo aquele conjunto de direitos que a nossa Constituição de 88 tinha, aqueles direitos que a nossa CLT lá de Vargas ainda estabeleceu, elas foram retiradas a partir de 2006, ou seja, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a emenda constitucional do teto dos gastos, elas dificultam as respostas, né? E aí, no que a gente vê, né? Nessa questão de impressão de moeda, né?
existe meio que um mito, meio que uma memória inflacionária. A gente não pode imprimir moeda, porque se a gente imprimir moeda, vai gerar inflação. E aí, se gerar inflação, volta aquele dragão que a gente via lá nos anos 80, né, no governo Sarney, lá no início dos anos 90, que era uma inflação de mais de 1000%. Então, existe que não podemos fazer essa política porque vai ser um efeito contraditório. Olha, gente, olhando para a Europa e olhando para a economia norte-americana, tudo bem que são países considerados desenvolvidos, né? A economia norte-americana, nos últimos tempos, ela já imprimiu mais de 9 trilhões de dólares. E a inflação até agora não apareceu. Esses economistas liberais, neoliberais, estão até hoje esperando aquela inflação, daquela impressão monetária de dólar. A mesma coisa, se pegar na economia da zona do euro, foi imprimido euro para fazer renda mínima emergencial. Olha, se imprimiu um conjunto de euros, montanhas e mais montanhas, e cadê a inflação? A inflação não apareceu ainda, ou seja, é meio que um mito canônico que nós temos de uma memória inflacionária, se imprimir moeda vai gerar inflação. Olha, não vai gerar inflação no Brasil, com toda a segurança. Existem as correntes teóricas da economia, né? Eu me identifico com uma corrente mais progressista, uma corrente mais crítica, né? E tem uma corrente mais liberal, do Estado mínimo, do mercado autorregulável, né? Do laissez-faire. O que a gente vê, né? A economia brasileira, as empresas, as indústrias estão numa capacidade ociosa muito grande, ou seja, não estão produzindo. O trabalhador está sem renda, está sem salário, sem dinheiro, ou seja, o processo de precarização que já vinha se estabelecendo, né? A grande número de trabalhos informais que já se vinha vendo, isso foi tirando renda da mão do trabalhador. E renda na mão do trabalhador é consumo. Consumo, ele está ligado à atividade econômica que mantém ali a roda da economia girando. Ou seja, nós temos uma inflação baixíssima no Brasil hoje, nós temos uma taxa de juros baixíssima no Brasil hoje, e a impressão monetária, com esse medo de gerar uma inflação, ela não é factível. Não existe nada que comprove que a impressão monetária gera inflação. Até porque seria uma única variável dizer que a inflação é ligada só à impressão de moeda. Não é. A inflação é ligada a um conjunto de variáveis macroeconômicas e microeconômicas. Então, ou seja, essa crença que foi estabelecida lá nos anos 70 pelo Milton Friedman, que é o guru desse ministro da Economia aí, a gente percebe que até os economistas, de uma perspectiva mais liberal que a gente vê, eles já abandonaram essa teoria econômica, já abandonaram esse reducionismo, dizendo que, olha, a inflação vai gerar a inflação pela impressão moeda gera inflação. Não gera. O que está se defendendo entre os economistas críticos, que já defendiam desde o começo lá da pandemia, olha, tem que imprimir moeda e fazer transferência de renda direto para a população. O que o Banco Central fez? Ele pegou o tesouro, nessa conta única do tesouro que tinha 1 trilhão e 300 bilhões. Pegou esse dinheiro, que dava equivalente aí 17% do PIB, e jogou para o mercado financeiro, jogou para os barões dos bancos, jogou para o sistema financeiro, para que esse dinheiro nessa conta fosse emprestado para pessoas físicas e emprestado para pessoas jurídicas. O que acontece? Os bancos não baixaram as taxas de juros e colocaram um entrave burocrático para acessar esses juros, esses recursos. Por exemplo, né, a gente viu aquela medida provisória que virou lei, que a União jogou para o BNDES como agente financeiro quase 14 bilhões de reais para micros e pequenos empresários acessarem. Ou seja, vão acessar esse recurso para fazer despesas correntes, por exemplo, como pagar a folha de pagamento, ou para fazer despesas de capital, fazer investimento. Mas o que acontece, né? Assim como o benefício dos R$600 teve um conjunto de entraves, de dificuldades para aquela população de menor renda ter acesso, o que a gente já consegue identificar, né? Olha, no Badesc, aqui em Santa Catarina, tem um conjunto de linhas de créditos para micros e pequenos empresários. Tem crédito para isso, inclusive o governo faz transferência de recursos para o Badesc. Qual é o problema? O problema é o conjunto de burocracia que se estabelece para ter acesso a esse crédito. Tem que flexibilizar a exigência. Até porque, gente, olha, o MEI
e o pequeno empresário não dão calote, eles não são caloteiro. Quem faz calote são as grandes empresas. Se a gente pegar em Santa Catarina, pegar a lista da dívida ativa do Estado, pegar as empresas que mais sonegam os tributos, a gente verifica que são os grandes empresários, não o pequeno empresário. Olha, e o Assis, como micro pequeno empresário, ele sabe qual é o benefício fiscal, o incentivo fiscal que ele tem do Estado. Somente aqueles ligados simples. Ele não tem acesso a um conjunto de benefícios tributários que a grande empresa tem, como crédito presumido, como incentivo de ICMS, de PIS, de COFINS. O pequeno tem muito, ou seja, no varejinho, assim. Então, toda essa política que está se estabelecendo do BNDES é importante, é salutar. Mas de nada adianta botar lá no BNDES 15 bilhões de reais e manter as exigências burocráticas que são hoje. Nada adianta pegar 100 milhões e jogar para o Badesc e manter todas essas exigências burocráticas que faz. Porque, do contrário, esse dinheiro vai ficar empossado, o micro e pequeno empresário não vai ter acesso, não tendo acesso, ele corre muito risco de, logo no período sequente, vir a decretar falência. Então, ou seja, é importante, nesse momento, a flexibilização das exigências burocráticas por parte dos bancos. Então, aqui eu diria, no resumo, tem que emitir papel moeda, não gera inflação, né, pela experiência que temos em outros países, e até porque o Brasil está parado, né, nem tem como ter inflação, né, porque não tem, nós não temos um mercado ativo, digamos assim, e temos visto, eu inclusive falei, Assis, com o presidente do Badesc na semana passada, justamente sobre o teu setor que você atua. Quais as linhas de crédito que existem? E a resposta foi, deputada, o recurso que nós tínhamos no Badesc, nós precisaríamos ter 5 vezes mais o recurso para dar conta de todos os pedidos que vêm do setor empresarial. Então, tem também uma situação que é a concentração de recursos, ou seja, o governo não quer contribuir para que a economia ande. Esse é um fator que está posto, porque se quisesse contribuir, nisso que o Juliano fala, os bancos de fomento poderiam fazer esse link, essa relação. E eu trago aqui, inclusive, a fala, tem várias pessoas, mas aqui me chama a atenção a fala de uma cabeleireira, que ela diz o seguinte, deixa eu só achar aqui, porque penso que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Ela diz assim, sou de empresa prestadora de serviços, serviços cabeleireiros, já fomos ver empréstimo, mas as portas estão fechadas. O que fazer? Já vendi o carro para não deixar fechar e deixar 20 famílias sem emprego. Assis, como é que a gente encara isso? Quero aproveitar para dizer para o Juliano que a fala dele me leva a crer ainda mais nessa tese de que a gente tem que ter hoje, fugir desses bancos tradicionais e termos a condição de a gente ter um banco do povo, que foi a minha fala inicial, para atender justamente este caso que a deputada acaba de relatar. No caso do turismo, e eu diria outros casos, pega a cultura. Quantas pessoas que viviam da cultura estão passando por dificuldade e não têm perspectiva tão cedo, né? Na questão da gastronomia, dos restaurantes, dos delivery, enfim, a internet ainda está possibilitando, e eu acho que este é um meio, é uma saída, de tu resolver alguma dessas questões por conta da tecnologia hoje disponível para todo mundo. Mas insisto, né, quando o Juliano faz essa afirmação e tu também colocas que a geração de moeda neste momento jamais, com a inflação que nós temos hoje, que alguns dizem até está negativa, como é que tu pode usar isso como argumento para dizer que não pode emitir moeda e, por consequência, não dá condição para que o trabalhador, as pessoas necessitadas possam ter acesso a isso e poder comprar o mínimo para a sua subsistência? Então, eu acho que é falta de decisão política, na verdade. Infelizmente, a gente está vivendo num país onde o governo não prioriza a necessidade das pessoas ou dos mais pobres. Esta é a grande realidade. Se nós
ficarmos atentos a este vídeo que está sendo divulgado agora à tarde, tem uma fala do ministro da Economia, por exemplo, que ele diz o seguinte, que o governo perde se ajudar os pequenos e ganha se ajudar os grandes. Olha a maluquice que é isso. Que governo é esse? Então, eu não esperava outra coisa, diferente da nossa deputada. Eu já conhecia essa figura. Né? Quem conhecia, me admiram muito os jornalistas que conheciam e que defenderam e que agora são todos contra. Então, tem coisas que a gente não tem como mais segurar. Né? Agora está todo mundo contra, mas não era, todo mundo sabia quem era. Nós sabíamos o que ia dar. E digo mais, esta pandemia, infelizmente, está segurando esse cara. Porque se não fosse isso, o povo não aguenta mais, estaria todos na rua. Se não fosse o isolamento que nós defendemos, porque ele não defende, o isolamento que a gente tem dito diariamente para os parentes, para os amigos nossos, fique em casa, se não fosse isso, todos nós estaríamos na rua pedindo impeachment disso aí que se diz presidente. Então, é lamentável que tu tenha um governo onde a prioridade jamais foi e nunca será as pessoas, a vida, o trabalho. Então, todo o discurso que fazem é justamente um discurso de morte. Né? Então, isso é lamentável. Para quem é cristão, para quem acredita na vida, não pode jamais achar que esse governo pode dar conta. Então, nós vivemos um dilema muito grande. É um dilema muito grande porque tu precisa do governo federal, tu precisa da emissão de moedas e tu tem um governo federal que não joga assim, que joga no outro time, que joga contrário. Então, a gente vive com esse dilema e daí eu queria reforçar para que o Juliano, que é economista, pudesse nos apontar na seguinte direção, aproveitando essa pessoa que te passou a mensagem, dizendo que é cabeleireira, que é um setor que está sofrendo, como do turismo, que eu faço parte, se um Banco do Povo teria condições de ser criado nos municípios ou nos estados para atender, Juliano, principalmente esse povo que vai pegar pouco dinheiro, que, como tu falaste, é o povo que paga certo, né, que não dá calote, para começar o seu próprio negócio. E a deputada foi muito feliz, assim, sem essa patrão empregado, tu pode criar o teu próprio negócio, um negócio de subsistência, um negócio familiar e tocar a sua vida de uma outra maneira. E tem muitas alternativas que eu já estou apontando, mas que vão surgir. Você imagina, deputada, nessa questão de consertos de aparelhos eletrônicos, de celulares, por exemplo, quantas pequenas oficinas podem ser geradas? Porque as pessoas cada vez mais vão estar conectadas. Logo, vai ter muita gente que vai ter dificuldade de comprar um aparelho novo, mas vai precisar consertar o seu aparelho usado. Então, quantas alternativas a gente no dia a dia vai percebendo que vão surgir? E se tiver uma ajuda de um banco, nesses moldes que eu estou falando, de um Banco do Povo, eu acho que essas pessoas com pouca grana podem dar conta assim, de começar o seu novo negócio, né, e ter a sua subsistência. Por quê? Cá entre nós, as pessoas estão precisando agora, mas todo mundo gosta de serem empreendedores, de tocar a sua vida, de não depender de governo aqui e acolá. É um momento excepcional, por isso que a gente insiste nessa questão da moeda, da impressão, de ajudar as pessoas. Mas no dia a dia, daqui para frente, cada um quer se virar do seu jeito, ter a sua oportunidade, e basta termos um governo sensível a essas questões voltados, coisa que a gente não tem, infelizmente. Então, Juliana, acho que nós estamos indo já quase para os finalmente, e eu quero ainda fechar essa questão e já quero provocá-lo para tu fazer a tua fala e depois volta para o Assis. Nessa preocupação, eu acho que muito legal aqui o Assis retomar essa ideia do Banco do Povo, né? Pode ser o nome que quiser, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é nas características de um banco popular, de um banco que viabilize negócios, que facilite o empréstimo, a circulação de moeda. Então, eu queria que tu abordasse, Juliano, as alternativas que a gente começa a pensar a partir de agora, no campo da prestação de serviços, né? Eu li uma matéria, acho que foi no El País, que falava dos restaurantes fantasmas do futuro, né? Onde, o que quer dizer os restaurantes fantasmas? A ideia de ter restaurantes e nós convivermos com a distribuição de alimentos e o que tem hoje nos deliveries, né? Que é muito mais o não presencial, a convivência familiar, a entrega, e aqui o Assis faz um link também, apontou antes ainda a preocupação com a questão da mobilidade,
E também nessa matéria, a reflexão que se fazia, a importância também de você estar mais perto do local de trabalho. Essa é uma outra diretriz que a gente também sempre falou, né? A luta dos sindicatos também é forte nisso, para a gente não perder tanto tempo dentro de um ônibus, né? De uma cidade para outra. Mas como é que a gente começa também a pensar isso, né? Uma cidade diferente, mais convivência, e aqui eu quero fazer o link também com a questão da ciência, né? A ciência é uma das áreas que jamais pode ter corte, porque a gente está vendo agora a própria produção de uma vacina. Quanto tempo de estudo que você não pode interromper, porque são resultados a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, será que a gente está aprendendo que, de fato, ciência é necessária ser investida e não pode quando sobra dinheiro, quando o governo quer, mas é uma questão de soberania nacional também. A questão do SUS, eu dizia hoje numa entrevista, o SUS é o que está salvando nós nesse momento. Inclusive, muitos países estão olhando como é que o Brasil tem uma rede básica de atendimento pública, com todas as dificuldades que a gente tem. Essa questão da cultura, as pessoas estão se dando conta que na cultura não é só a ideia de você ir assistir um espetáculo, tem produção, tem trabalho, tem trabalhador que produz cultura, tem desempregados hoje na cultura. Então, eu estou fazendo esse link todo aqui, Juliano, para a gente ir para os finalmente. Como é que seria na tua avaliação, e respondendo a questão do Banco do Povo, como que a gente visualiza o futuro diante desse cenário? Então, deputado, obrigado pela pergunta. O deputado Assis também fez um comentário muito importante. O que eu diria, né? A primeira grande política para micro e pequena empresa foi lá em 2006, quando se criou a Lei do Simples Nacional, uma ação muito articulada. Depois teve em 2008 que se criou a Lei do Micro e do MEI. Então, ou seja, são duas ações importantes, né? Nós chegamos aí depois em 2010, quando foi lançado o Programa Brasil Maior, tinha uma linha e um programa específico para micro e pequena empresa e para pequenos negócios. O que aconteceu? Nós chegamos em um determinado momento da história do Brasil que nós tínhamos mais de 11 milhões de micros e pequenas empresas. Bem, será que isso não importa? 11 milhões de micros e pequenas empresas no Brasil que nós tínhamos em um determinado momento, que tinha programas, linha de crédito que lentamente foram se desestruturando. Outro ponto que eu queria ver, a gente fala muito, né, entrando nesse finalmente, uma política keynesiana de Estado, de intervenção, de gastos públicos, de impressão monetária, isso é salutar, isso é importante. Agora, o que eu vejo como mais importante? Como um economista que vai para além da crítica, né? Como diz o Nietzsche, aquele livro para além do bem e do mal. Não é só o bem e não é só o mal, é para além disso, né? O que eu tenho falado, assim, que eu falei, inclusive, numa outra reunião, olha, nós temos que pensar uma política singeriana. Mas o que é isso, uma política singeriana? Paul Singer. Ou seja, Minha temos solidária. todos os instrumentos de política, toda a formulação teórica, toda uma formulação empírica, todo um conjunto de experiências de economia solidária pelo Estado, pelo Brasil, vai desde catadores de material reciclável até a questão de crédito. O que eu vejo, né? Que o Banco do Povo, que é a política de crédito, isso nada impede que uma prefeitura como Chapecó, uma prefeitura grande, uma prefeitura como Florianópolis, que tem um orçamento que supera a casa dos bilhões, estabeleça uma política de Banco do Povo, mas seja encadeada com economia solidária, porque o que a gente vê hoje, né? A gente vê muito grande um processo de precarização das relações de trabalho. Hoje, o número de trabalhadores informais no Brasil já é mais de 38 milhões de trabalhadores que estão na informalidade. Se nós pegarmos mais os trabalhadores que estão na questão de desempregado ou subempregado, que é aquele trabalhador que não preenche as 44 horas semanais, nós temos aí 28 milhões de trabalhadores. Então, ou seja, pegar o que está na informalidade, mais os empregados e o subempregado passa de 60
milhões de pessoas no Brasil. E se nós pegarmos Santa Catarina, eu não considerando a pesquisa do Sebrae, mas pegando a última pesquisa do IBGE, que trata o trimestre, janeiro, fevereiro e março deste ano, nós tínhamos 215 mil pessoas desempregadas, que é uma população de Chapecó, né? E desempregada e subempregada, nós estávamos aí com mais de 400 mil, que dá 2 Chapecó desempregadas. Ou seja, as prefeituras, né, os gestores, precisam pensar uma política para além daquele feijão e com arroz, né? Ou seja, esse incremento, eu penso que ele está na economia solidária, está na autogestão, está no cooperativismo, e isso passa também por uma política pública, uma política de coordenação estatal, uma coordenação estratégica, ou de prefeituras, né, ou de governo do Estado. A gente vê na nossa Constituição do Estado que tem dispositivo através do cooperativismo, através da autogestão, mas quando a gente vê a política, quando a gente vê o orçamento do Estado para essas ações, é muito pequeno, ou seja, é impossível pensar uma política orçamentária, uma política de banco do povo, com acesso ao crédito, com juros subsidiado, né, com flexibilização das exigências pelo Estado, até porque o Estado não quebra. O Estado, na sua própria moeda, não quer. O que a gente percebe em Santa Catarina, em 3 meses, aí, a nossa arrecadação ela caiu quase 500 milhões de reais. No ano que vem vai superar, vai voltar à normalidade, vai voltar aí a sua arrecadação de quase 2,5 bi. O ano que vem volta, ou no outro ano que vem volta. Agora, a política de economia solidária ela é permanente e contínua. Então, ou seja, pensar isso dentro de uma estratégia de Estado, fugir daquele keynesiano tradicional e pensar uma política singeriana de economia solidária como uma alternativa, como uma via, para esse modo especificamente de produção capitalista, como Marx chama lá no capítulo 23 da Lei Geral de Acumulação. Então, ou seja, a saída que eu vejo é por uma política de autogestionária, de economia solidária, de vários setores, de vários ramos de atividade. Quando o Assis fala da acesso ao crédito solidário, né, através do Banco do Povo, ele está falando de uma nova forma de gerar também economia, de produzir, de comercializar. Essa cadeia toda, acho que esse é o sentido, né? Ou seja, não é somente o acesso ao crédito, mas dentro dessa ligação que o Juliano fala. Antes de eu passar para o Assis, eu quero só para vocês entenderem aqui a quantidade de gente de diferentes lugares, é muito legal. Então, eu já falei Floripa, vamos ver aqui, Florianópolis, o Luiz, ele destaca que a notícia boa de Santa Catarina é que os números são menores se comparado aos demais estados do país, né? Nós temos aqui também Xanxerê, que eu já citei, Caçador, São José, Erval do Oeste, tá? Joinville, Angelina, Antônio Carlos, Florianópolis, Iporã, Coronel Freitas, Laguna, Mafra, São Lourenço do Oeste, Palmitos, São Miguel, Saudades, Irati, Lebon Regis, São Miguel do Oeste de novo, Xaxim, São Francisco do Sul, Floripa, Anchieta, vamos ver aqui, Ponte Serrada, São João Batista, Três Barras, Joinville de novo, Alfredo Wagner, Balneário Pissarras, Planalto Alegre, Concórdia, Ceará, Joinville de novo aqui, Floripa, São José, Forquilinha. E aqui tem um recado aqui, ó, Assis, para ti, grande Assis. Que legal. Tangará, Joaçaba, Blumenau, Garopaba, Belmonte, e aqui essa mesma empresária, ela faz essa fala agora, então acho que ela ouviu a nossa resposta, né? Seria uma cooperativa? E aí uma outra comenta aqui, Silvana, para micro e pequenos empréstimos, talvez não. Fundo perdido com a apresentação de projetos de negócios por setores ou entidades
atividades com aplicação dos recursos em cada CNPJ, mas com a prestação de contas coletiva. Com certeza, o governo teria todo o recurso de volta em forma de arrecadação e desenvolvimento. Ela reforça isso, né? O caloteiro não está nos pequenos. E a Helena aqui de Lages. Lages, então, na Serra Catarinense, onde vai passar no Globo Repórter, imensas fazendas onde não tem produção agrícola, só campo e o povo de Lages passando fome. Então, ela está aqui fazendo uma referência também para que serve os nossos latifúndios, né? A quem servem os nossos latifúndios, as nossas fazendas, os nossos recursos naturais. E aqui é um outro debate que a gente entraria no debate da reforma agrária e da reforma urbana também, né? Barra Velha, Pouso Redondo, Presente, Faxinal dos Guedes. É isso, então, só para vocês perceberem aqui a diversidade de pessoas, né, de diferentes lugares. Assis, hoje é dia do abraço, né? Eu quero, para ir terminando, deixar um abraço muito forte para ti, companheiro, e dizer que a gente sabe o quanto esse momento está sendo difícil, e eu tenho chamado a atenção de algumas pessoas que têm falado de forma muito forte, e às vezes até com dificuldade de compreender o ser humano, tem feito fala somente na linha do isolamento e não querendo debater o conjunto, né, do que a gente está vivendo. Eu quero usar esse exemplo do abraço para dizer que abraçá-lo também é dizer o seguinte: a dor do outro é minha dor, né? O sofrimento do outro é o meu sofrimento. Porque se hoje eu tenho uma remuneração fixa como deputada, o Juliano tem como servidor, quantas milhares de pessoas, milhões no Brasil e no mundo não têm essa condição? Então, por isso que a gente tem que fazer a luta, para que essa condição que não está garantida para todos, o Estado possa entrar e socorrer na hora que mais precisa. Mas eu quero te agradecer muito a presença, Assis, e deixar a fala para ti, porque você traz aqui muito a dimensão para frente, né? Você está com dificuldade e está olhando para frente, para o horizonte, né? Está enxergando luz, isso é muito legal. Agora, claro que essa luz, ela só vem ao nosso encontro se a gente caminhar. Então, está contigo a palavra. Bom, primeiro, obrigado pelas falas e começar dizendo o seguinte, que me deu saudade do tempo em que teve um ano, dos 8 anos que eu fiquei na Assembleia, que eu visitei, num ano, 183 municípios, num ano, né? Para ver a dimensão. Então, quando tu começastes a ler os municípios, as pessoas que estão mandando mensagem, eu fiquei imaginando, puta, quanta coisa, né? E que experiência que foi bacana aquele momento que eu passei por aí. Claro que depois, por uma questão, também não quis mais, mas eu acho que cada um que passa por aí tem esse aprendizado. Então, aprendi bastante. E dizer o seguinte, eu acho que tem uma palavrinha que serve bem nesse momento, que se chama indiferença. Muitas pessoas, e eu fico imaginando a minha cidade, aqui, Joinville, fiquei estranho que não tem ninguém de Maruí, da minha cidade natal, que entrou aí, mas enfim, mas bastante gente de Joinville acompanhando. Mas eu fico... Assis, espera aí, tem uma novidade aqui para ti. O Ronan. Ah, o Ronan, meu filho. Tá. Assis, meu pai, eu e sua neta, estamos adorando lhe ouvir. Força e um forte abraço. Até eu me emocionei agora. Eu tenho dificuldade de lidar com isso, né? Com as emoções. Mas... Pode chorar. Não, eu não quero. Fica feio, hein? Mas eu penso assim que a indiferença, a forma como as pessoas olham para as outras e não se indignam. Joinville é uma cidade que, apesar de rica, de sua condição, tem muita gente na rua. A gente vê muita gente nas calçadas, dormindo ao relento, e muita gente que se diz cristão, que acredita em Deus, passa, vê isso e não mexe uma mão para ajudar. Então, eu penso que cada gestão, cada gestor, acima de tudo, tem que ter indignação, tem que sentir essa indiferença daqueles que não fazem nada. Então,
para a gente ter um novo mundo, uma nova sociedade, nesse momento tão difícil, eu penso que vai ser preciso a gente olhar o ser humano com outros olhos, coisa que eu sempre fiz na minha vida, mas, infelizmente, tem muita gente que não consegue ver isso, né? Que as coisas são só momentâneas, é só dinheiro, é só isso, só aquilo, mas o ser humano não tem valor. E eu acho que talvez essa pandemia veio para abrir, quem sabe, os corações de muitas pessoas, para enxergar o outro como se fosse a si. Então, acredito muito nisso, e desculpa aí pela minha emoção quando soube que o Ronan está vendo, a gente está distante esse tempo todo, ele lá em São Paulo, enfim, eu sofro bastante. Desculpa aí, tá? Mas eu acho que o Assis traz a dimensão aqui do afeto, né? A dimensão do afeto, do quanto nós somos humanos e do quanto o gestor público, eu diria todos, né? Mas o gestor público que tem uma tarefa, uma responsabilidade maior nesse momento, né, Assis? Faz diferença você ter gente na política, na gestão pública, que olha para a vida acima de tudo. Quando você se emociona ao pensar que tem alguém na rua passando necessidade, esse tem que ser o motivo das nossas causas, das nossas lutas e da nossa vida. Por isso que faz toda a diferença a gente fazer boas escolhas na política, né? Nessa hora você diz o seguinte, o caixa a gente vai olhar depois, mas nós vamos garantir a vida das pessoas. A comida, o abrigo, o acolhimento, né? E eu quero dizer assim, Acho que caiu a conexão com Eu a acho que sim, é. pensando a política, conduzindo programas, ações. Eu quero dizer também, como mulher, que a coisa que eu mais fico feliz é quando eu vejo os homens demonstrar os seus sentimentos. E sabe por quê, Assis? Porque a gente foi educado numa cultura extremamente fechada, patriarcal, dominadora, para dizer que mulher é chorona e que homem não chora. Quando, na verdade, esse tipo de educação também não nos torna humanos e faz homens e mulheres sofrer. Então, aqui as pessoas, inclusive, estão dizendo, né? Pessoas humanas se emocionam, diz uma pessoa aqui para você. E uma outra diz, você emocionou a todos nós, Assis. Isso é humanidade. Tá? E mais uma aqui, sintam-se abraçados. Obrigado pelo debate e por ressaltar a necessidade da solidariedade e da economia solidária. Então, veja, Cis, como às vezes a gente precisa falar mais de sentimento também, né? Que nos move, a saudade dos filhos, dos amigos, do abraço, do encontro, né? É isso. Muito obrigado aí, companheiro, por estar conosco, por aceitar esse desafio. Obrigado e desculpa aí, tá? Eu sou bastante fraco, assim, então desculpa a todos e todas que estão nos acompanhando. Toca aí, obrigado pelo convite, obrigado, Juliana, por essa oportunidade. Valeu. Juliano, quer dar o teu recado final? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando desse debate, um debate tão importante, uma situação tão difícil, delicada que nós vivemos, né? Uma dificuldade de precarização das relações, uma empatia muito grande, falta de solidariedade das pessoas. Então, penso que essa fala do Assis, ela tem que ser incorporada, né, naquelas pessoas que não têm essa prerrogativa, que pensam a partir de si, a partir do seu umbigo. Então, os princípios da solidariedade, os princípios da fraternidade, os princípios do cristão, né, do companheirismo, eles necessitam ser resgatados, né? Não só no momento de crise, né, mas como levar isso para a nossa vida,
incorporar esse espírito cristão que está muito, já vem desde o princípio bíblico, desde o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, a solidariedade entre os povos. Então, esse é um momento importante, essa a mensagem que eu deixo. Então, a Marilda também dizendo aqui, Assis, também está com saudades da nossa neta. Então, a família está bem pertinho, né? Isso. A conexão está falhando, eu acredito. Estou sem sinal também da Luciane. O sinal da deputada caiu. Né? Está voltando. Oi? Que a gente continue, então, a nossa luta com muita energia positiva, com muita esperança, com alegria também, porque a alegria também nos move a caminhar com altivez, com saúde e com esperança. Eu quero que cada um agora faça um abraço virtual, né? Para todos que estiveram conosco, que passe muita energia positiva, vamos afastar os sentimentos ruins, né? E vamos só pensar que nós vamos sair dessa mais forte, melhores, mais humanos, solidários, olhando para cada um e sentindo a dor. A conexão da deputada falhou. Isso. Mais um abraço a todas e a todos aí que nos acompanharam até agora. Muito legal. Desculpe aí mais uma vez. Não tem que se desculpar, Cid. Acho que isso é o sentimento que ele vem de fora. Não tem nada de nervoso um homem de demonstrar seu sentimento, né? Como a deputada comentou, acho que isso é da nossa naturalidade, né? Do nosso ser. E é muito mais aqueles que demonstram esse sentimento, que demonstram, que expelem, isso é muito mais salutar do que aquele rançoso fechado. Então, acho que é bacana. Obrigado aí, companheiro. Então, um abraço, né? Um abraço. Acho que encerrou então, né? Valeu, até outro dia, velho. Obrigado. Tchau. Tchau.